gente, olha, eu não serei o pregador hoje. O pregador será o irmão Gilson. Ele estava escalado para a semana passada, como eu mencionei, mas ficou impossibilitado devido à saúde. Mas hoje está conosco para nos ensinar. Gilson, pode chegar aqui. Vamos orar pelo irmão Gilson. Deus de amor, nós queremos te agradecer pela vida do teu servo. Nós te louvamos pela maneira como ele tem atuado no nosso meio. Nós te louvamos pela comunhão que temos desfrutado. Pedimos agora que teu Espírito trabalhe livremente na vida do irmão Gilson, para que ele seja um porta-voz do Senhor, para que ele nos ensine, ó Deus, a santa palavra, a palavra esta revelada e inspirada para nós. Pedimos tua bênção, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Boa noite, meus irmãos. Deixa eu ajeitar aqui que esse povo é alto demais. Eu sou pequenininho. Amém. Então, irmãos, como o pastor já mencionou, minha agenda era semana passada, mas infelizmente não deu. Mas graças a Deus, estamos aqui hoje para compartilhar algo da parte de Deus, pois sabemos que, como eu falei quarta-feira aqui com os irmãos, não é o pregador, é sempre a mensagem. O que importa não é o carteiro que entrega, e sim o conteúdo da carta que você recebe. Então, que a palavra do Senhor seja proclamada aqui em nosso meio e que nós possamos ouvi-la atentamente. Desde já convido os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Números. Números capítulo 22. Números capítulo 22. Tem uma história bastante conhecida das crianças, também dos pais, né? Que é a história de Balaão. Não sei quantos aqui já ouviram alguma pregação sobre Balaão, mas senti do Senhor de compartilhar algumas lições dessa história. E é um grande desafio para qualquer pregador sempre pregar no Antigo Testamento. Contudo, que o Senhor fale aos nossos corações. Números capítulo 22. Será uma leitura um pouco extensa, que eu pretendo ler todo o capítulo para que a gente possa relembrar essa história, pelo menos o começo dela aqui, nesse capítulo 22, e tenha algumas informações frescas em nossa mente. Leamos. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizeram aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos moabitas. Enviou ele mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petó, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos moabitas e os anciões dos midianitas, levaram consigo o preço de encantamento. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhe disse: fica aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo.
talvez eu possa combatê-lo e lançá-los fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipe, os maiores, em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fique esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse com eles, disse-lhes: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e partiu para os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, parado no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, coceu-se contra o muro e comprimiu-se contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se, caiu debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão, e espancou a jumenta com vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste por 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou-lhe a jumenta a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Respondeu ele: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim, e a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado se ela não deixaria, e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se parecer mal aos teus olhos, te opores a mim. Se parecer mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon, na fronteira extrema. Perguntou-lhe Balaque a Balaão: porventura não te enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram ao Quiriate-Huzote, onde Balaque sacrificou 2 bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e a fez subir a Bemote Baal,
e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Amém. Oramos mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra, por esse relato bíblico, Pai, onde acabamos de ler. Sabemos, ó Deus, e temos a plena convicção que toda a Escritura, Deus, foi inspirada para nos exortar, nos orientar, pois cremos nela, Deus. Então, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Cumprido, né, esse capítulo, mas lemos. Então, meus irmãos, eu e meus amigos, a gente de vez em quando se reúne para conversar, debater teologia, alguns textos difíceis de ler, de interpretar, onde gera muita divergência e discussão. Mas certa vez a gente estava falando sobre igrejas e nós geralmente estava criticando, né, algumas visões que as pessoas têm das igrejas, pois hoje se critica muito a igreja, né, de um modo geral, o cristianismo em si, não igrejas pontuais, mas na verdade há uma crítica muito grande em relação à igreja, que a igreja de hoje não é a mesma de antigamente. Alguns irmãos mais saudosos, eles vão sempre dizer, né, no meu tempo que a igreja era boa, hoje a igreja não é mais a mesma. Enfim, sempre há essa discussão e muito se fala que a igreja hoje está mundana, até se critica, se julga por esse lado de uma igreja hoje mundana, uma igreja que tem se envolvido com o mundo, tem uma igreja que tem se envolvido em todos os âmbitos da sociedade, por mais que nós sabemos que não é a verdadeira igreja do Senhor, e sim uma parte do povo que leva o nome de igreja. E nós estávamos discutindo esse ponto, e me veio a pergunta, será que realmente nós perdemos o sabor do sal que Cristo falou que deveríamos ter? Fiquei me perguntando, será que nós realmente perdemos a luz que Cristo disse que nós deveríamos ser? E nesse pensamento me veio o texto de Balaão. E como eu estava com a oportunidade para pregar, eu digo, por que não, mais uma vez, ter esse desafio de pregar aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E eu fiquei com essas perguntas e me veio à mente o texto de Balaão e fui ler todo o livro de Números, lendo. E vem aquela pergunta que eu fiz, né, irmão Wilson? Você tem lido Números? O livro de Números? Um livro que muitas das vezes nós esquecemos de ler, ou quando lemos não prestamos muita atenção nos detalhes, até porque o nome já nos traz aquela barreira. Números, geralmente as pessoas não gostam de números, no geral, né? Matemática em si, por mais que não tenha nada a ver. E pensando nisso, foi que me veio à mente a história de Balaão. Que lições podemos extrair dessa história para nossas vidas no dia de hoje? Que lições podemos extrair da passagem do povo de Deus na região de Moabe? Balaão, meus irmãos, é um falso profeta que estava vivendo ali na Mesopotâmia, e ele foi convocado por Balaque para amaldiçoar o povo, como acabamos de ler. Mas antes de entrar nos detalhes do texto, eu queria contextualizar um pouco os irmãos sobre o livro de Números, pois o livro de Números ele é conhecido no original, no hebraico, não por números. Sabemos que o povo judeu ele tem o Pentateuco, escrito por Moisés, os 5 primeiros livros, e Números, ele não é conhecido por número, mas sim conhecido por no deserto. A tradução hebraica que traduziu a Bíblia para a nossa língua é que traduziu essa versão, esse nome, né, de Números, para nos orientar, porque ele no começo do livro, ele começa trazendo um censo das pessoas que estavam naquele momento no deserto, e lá perto do final, novamente ele traz esse censo. Então, por conter bastante números de pessoas, números de homens que estavam percorrendo esse caminho, acabou que a tradução ficou por Números. Contudo, o livro, o seu nome original é No Deserto, e faz mais sentido quando nós paramos para ler esse livro. Quando nós paramos para ler esse livro e vemos os relatos que contém nele, nós começamos a entender o porquê desse nome No Deserto,
que faz muito mais sentido. Ele contém relatos impressionantes, meus irmãos, e é maravilhoso caminhar por todo o livro, vendo o que acontece com este povo. E, por ser um texto no Antigo Testamento, eu quero ler bastante textos aqui com os irmãos, para contextualizá-los um pouco mais. No capítulo 9, versículo 17 de Números, diz o seguinte: quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Ou seja, sempre a presença de Deus acompanhava esse povo em meio ao deserto. Por isso também o número, ou no deserto, era o nome que trata essa história. Sempre nós iremos ver no livro de Números esse acontecimento da nuvem do Senhor se levantando e o povo caminhando. A nuvem de Deus baixando e o povo parando. Vemos a presença de Deus aqui, meus irmãos, firmemente, fortemente, guiando o povo de Deus. E que privilégio, né? O povo ter essa visão clara da presença de Deus. Um privilégio enorme que essas pessoas tinham. Penso que privilégio igual ou maior tiveram também o povo do tempo de Cristo, né? Que viveram, conviveram, caminharam com Cristo. A presença de Deus encarnado em nosso meio. Talvez, eu acho que em comparação apenas, né, a presença de Cristo no meio do seu povo era tão maravilhosa quanto ter a presença de Deus em forma dessa nuvem aqui acampando com o povo na peregrinação do deserto. E é interessante nós vermos que hoje em dia nós temos o Espírito Santo, meus irmãos, da mesma forma disponível para nos guiar em toda a verdade de Deus, como foi prometido em João, capítulo 16, versículo 7 e 13. Deixa eu ler para os irmãos no capítulo de João, versículo 16. Diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que eu vos disser, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, meus irmãos, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nosso meio, nos guiando. Assim como o povo de Israel tinha Deus, guiando ele no deserto, assim como o povo de Deus também teve Jesus caminhando em meio ali nos seus dias, assim nós também hoje temos o Espírito Santo. E vemos aí uma progressão da promessa de Deus, né? Deus, Jesus, o Espírito Santo habitando literalmente no meio do seu povo. Por fim, Números tem passagens, meus irmãos, que retratam a misericórdia e a fidelidade de Deus. Veja, no Números capítulo 14, versículo 18 e 19, diz o seguinte: pois o Senhor... 18 e 19. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e as transgressões, ainda que não inocente o culpado, e a visita a iniquidade dos pais e nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Ou seja, meus irmãos, nós vemos aqui o quanto Deus era longânimo também, grande em misericórdia, perdoava as iniquidades do povo, as transgressões. Ele ainda inocentava o povo, mesmo aquele povo sendo um povo obstinado, desobediente, um povo que vivia enfrentando a Deus, a sua palavra, mesmo aquele povo. Se você for ler, e eu convido você a ler o livro de Números, ele tem vários relatos de homens que iam contra Moisés, que era o representante de Deus ali, sempre criticando a autoridade de Moisés, mas na verdade estavam julgando a Deus, que tinha tirado eles do Egito. Sempre era aquela reclamação, a murmúria
do povo, contudo, Deus estava sempre sendo longano, perdoando o pecado. Não é diferente de nós hoje. Nós pecamos e o Senhor nos perdoa. Nós vivemos dias que não é fácil conviver em meio ao mundo, e mesmo assim o Senhor ele tem nos dado graça, misericórdia e nos perdoado. Contudo, nós vemos também justiça. A justiça de Deus em ação, muitas das vezes aqui no livro de Números, em punir os rebeldes e desobedientes. Por mais que muitas das vezes a longanimidade e a misericórdia de Deus estava para com aquele povo, mesmo assim Deus continua sendo um Deus justo e agia com justiça. Números 14, versículo 20 e 23 diz o seguinte: o Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra com que juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Ou seja, meus irmãos, mesmo em meio a tanta misericórdia de Deus, Deus também agia com justiça. O povo de Deus sendo punido por não crer em sua palavra, por murmurar contra o Senhor, seu Deus, e ele os julgava com justiça. Números também, meus irmãos, ele vai relatar momentos de esperança. Mesmo a desobediência trazendo julgamento e dor, porém vemos arrependimento. Por exemplo, Miriam e Arão julgaram Moisés por algo que ele fez. E Deus castiga Miriam, e Arão, vendo, logo se arrepende. No capítulo 12, versículo 11, tem essa passagem. E Arão diz o seguinte a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma pecaminosa. Pecamos de forma tola e pecamos. Ou seja, pecados eram perdoados mediante o arrependimento. Deus perdoou a Miriam, mesmo agindo com justiça, mesmo agindo com severidade sobre Miriam, lançando ela uma praga. Ela passou um tempo afastada do povo de Deus, depois retornou, contudo ela foi perdoada, mediante o arrependimento. E a recompensa em meio ao arrependimento e à obediência, meus irmãos, pois o próprio Deus disse que apenas Caleb entraria na terra prometida. Ou seja, em meio a tudo isso, Deus recompensava também aqueles que eram obedientes à sua palavra. Deus também recompensava, e o exemplo é Caleb, pois Caleb foi um dos 12 que entrou na terra prometida, e no retorno, quando foram dar a avaliação daquilo que eles viram, muitos não acreditaram na palavra de Deus, mas Caleb estava firme, crendo que poderiam sim conquistar aquela terra prometida, porque Deus tinha prometido. Não pelas forças dele. Caleb foi obediente, foi fiel, e Deus o recompensou. Capítulo 14, versículo 24. A recompensa por sua fidelidade e obediência. E em meio a tudo isso, meus irmãos, Deus sempre renova a sua aliança com o seu povo, através de sacrifícios. Deus sempre estava disposto a perdoar o seu povo. Veja Número 15, versículo 26 e 27. Diz o seguinte: se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano. O 25 e 26. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado por quanto foi erro, e trouxe a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e a mais o estrangeiro que habitar no meio deles, pois foi erro envolvido por todo o povo. Ou seja, mesmo em meio a este povo havia também perdão de pecados. Deus estava sempre renovando a sua aliança através dos sacrifícios que aquele povo oferecia ao Senhor. Contudo, depois de repetidas falhas do povo de Deus, Deus não os deixou, os israelitas, morrerem no deserto. Por meio desses e outros exemplos que eu citei,
Números demonstra a verdade de que Deus é soberano e de que seu plano será cumprido. O povo de Deus saiu do Egito, tinha a promessa de chegar na terra prometida. E mesmo muitas vezes, diante de rebeliões que esse povo se levantava, diante da provação que Deus até mostrava para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo. Moisés: Senhor, tenha misericórdia. Já pensou o que é que vão dizer o Egito, o povo do Egito? Que o Senhor libertou eles e acabou com eles aqui no deserto. Moisés, eu vou levantar uma nação de ti, Moisés. Não, Senhor, o teu povo é Israel. Mesmo Deus provando ali a Moisés, Moisés, como um bom líder, sempre também foi a intervenção do povo ali, em favor do povo. E diante dessas repetidas falhas do povo, Deus não deixava de cumprir com a sua promessa, com a sua aliança. E no capítulo 21, temos um exemplo da misericórdia de Deus que renderia várias pregações e estudos. O capítulo 21, antes de chegarmos no que lemos, que foi o 22, tem a passagem da serpente de bronze, que Deus mandou Moisés fazer para curar os que eram picados por ela. Podemos ver nessa passagem que a serpente não tinha poder em si, mas, pela misericórdia de Deus, todos que fossem picados pela serpente, olhassem para a serpente que foi levantada, ganhariam vida e seriam sarados. E eu e uns amigos, irmãos, nós temos, eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, que a gente lê, está lendo o Novo Testamento durante todo esse ano, e nós estamos justamente no livro de João. E no capítulo 3 de João tem uma passagem daquelas que quem assistiu The Chosen, viu aquele momento do discurso, do diálogo de Jesus com Nicodemos. No capítulo 3 de João tem essa passagem. E nós estávamos lendo essa passagem e vimos ali no capítulo 3, versículo 14 e 15, a seguinte fala de Jesus, dizendo para Nicodemo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Como vamos entender, meus irmãos, essa passagem de João, se não lemos o livro de Números? Só lendo e entendendo o que aconteceu aqui no capítulo 21 de Números, é que fará mais sentido quando nós lermos essa passagem de João, do diálogo com Nicodemos. Irineu, um dos pais da igreja, comentando o texto da serpente de bronze, ele falou o seguinte: quando a fé olha para o Cristo crucificado, Deus salva da morte eterna todas as vítimas do veneno fatal do pecado. Ou seja, assim também Deus curou todos os que aceitaram por meio do seu resgate, que Ele proveu ao seu povo. A cura ela não vinha pelo povo apenas olhar para a serpente, mas a cura vinha mais da dependência da fé do povo na palavra de Deus, que Ele disse que se olhasse para a serpente, eles seriam curados. Não era a serpente que tinha o poder, era a palavra de Deus, dada a Moisés, dizendo: Moisés, se o povo olhar para a serpente, eles serão curados. E é engraçado o paralelo, a serpente que mordia, a mesma de bronze lá. E nós temos um Cristo encarnado, que se encarnou para pagar pelos nossos pecados, sendo levantado também em favor dos nossos pecados. Mas nós, homem, quando olhamos para o homem Cristo, que foi crucificado, somos também perdoados do veneno do pecado. Esse é o capítulo 21, meus irmãos. Mas logo depois desses acontecimentos, chegamos na passagem, no capítulo 22. E esse capítulo ele é parte de uma porção maior do livro de Números. Pois o capítulo 22 ele começa a história de Balaão e vai até o capítulo 32 com a sua morte. Claro, nós não íamos ler aqui 10 capítulos, mas eu recomendo mais uma vez os irmãos que tiveram tempo em casa, leiam o livro de Números e essa passagem de Balaão. Chegamos no capítulo 22 que lemos, e Balaque, meus irmãos, ao ver o povo de Deus, ele vinha fazendo, e o que Deus vinha fazendo aos seus vizinhos ali, Balaque certamente ele já teria ouvido o que Deus fez no Egito também, com o povo do Egito. Ele não teve outra reação, ficou, como diz aqui no versículo 2, versículo 3, Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Balaque, ele teve muito medo do povo, ele teve pavor do povo de Deus. E quer saber de um detalhe mais interessante sobre essa história? É que Deus, meus irmãos, ele não iriam atacar os moabitas.
Acredita? Deus não iria atacar. Vamos ver aí no livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículos 7 ao 9. O livro de Deuteronômio, ele é um resumo da lei e das histórias do povo desde a saída do Egito. Justamente relembrando o povo de Deus que tinha nascido ali no deserto, as leis do Senhor, aquilo que Deus tinha falado para que eles deviam cumprir. E aí, Deuteronômio capítulo 2, versículo 7 ao 9, tem a seguinte declaração: pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um dos seus passos por este grande deserto. Isso falando para o povo de Deus. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e nada lhe tem faltado. Versículo 8. Assim, contornamos o território dos nossos parentes, os descendentes de Esaú, que habita em Seir. Evitamos o caminho que passa pelo vale do Arabá, que sobe de Elate a Zion-Geber. Então, quando nos dirigimos para o norte pelo caminho do deserto de Moabe, o Senhor nos advertiu. Olha só o que o Senhor disse para Moisés e para o povo dele: não perturbe os moabitas, os descendentes de Ló, nem comece uma guerra contra ele. Eu dei a ele como propriedade a região de Ar, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Meus irmãos, os moabitas não seriam atacados pelo povo de Israel. Mesmo assim, Balaque, por não ter conhecimento da palavra de Deus, por não ter conhecimento daquilo que Deus tinha prometido para Israel, sentiu medo e agiu de forma, que a gente viu aqui, convidando a Balaão para amaldiçoar o povo. A ordem de Deus não era para atacar os moabitas, e eles estavam com muito medo. E isso já nos dá uma pista de que nem Balaque conhecia a história e nem Balaão conhecia também o Deus de Israel. Mas Balaque, em meio aos seus medos, buscou o melhor adivinho ou agoureiro da região da Mesopotâmia para amaldiçoar o povo de Deus. Muito porque ele não via outra alternativa. Tendo em vista tudo o que esse povo já tinha feito aos seus adversários, Balaque pensou que só restavam a maldição para enfraquecer o povo de Deus. E é interessante que a arqueologia, meus irmãos, eles descobriram algumas pedras naquela região da Mesopotâmia, justamente contando algumas obras que Balaão fez. Não essa em específico, mas a arqueologia encontrou umas pedras falando de os encantamentos que Balaão tinha proferido para algumas regiões daquele povo. Ou seja, ele era bastante conhecido naquela região. Balaão era realmente um agoureiro, ou um adivinho, alguns usam alguns termos diferentes, ou falso profeta, como nós sabemos que ele é, de agir dessa forma que Balaque estava convidando ele, e Balaque, diante dessa situação, com muito medo, pavor, só viu essa alternativa: temos que chamar Balaão para amaldiçoar esse povo. Se ele conhecesse a origem da história do povo de Israel, ele saberia que a promessa de Deus a Abraão foi de que ninguém poderia amaldiçoar o povo de Deus. Aqui no capítulo que lemos, podemos tirar várias lições, pois Balaão, em todo o Novo Testamento, é lembrado como exemplo de advertência contra o pecado da ganância. No Novo Testamento tem vários relatos sobre Balaão, e o mais conhecido dele se encontra no capítulo 2 da carta de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 14 e 16, que diz o seguinte, vou ler para os irmãos: ele tem os olhos cheios de adultério. Isso Pedro falando dos falsos profetas. Eles têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, enganam almas inconstantes e têm o coração exercido na avareza. Essa gente maldita, Pedro está falando dos falsos profetas, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelos caminhos de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela justiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga, meus irmãos, falou com ele. Falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Ou seja, Pedro está reafirmando que Balaão era um falso profeta, que agia por ganância, que agiu não porque queria obedecer ao Senhor, mas sim porque queria a recompensa de Balaque. Contudo, o Senhor, mesmo assim, usou a Balaão para abençoar o povo. Balaão não era profeta de Deus. Mesmo assim, Deus usou para abençoar o seu povo, e assim como também usou a jumenta para repreender ele.
que se achava o maior dos profetas. Isso diz Pedro, na sua carta, como acabamos de ler. Essa história, meus irmãos, deve nos lembrar de que Deus é o nosso Deus e que a sua palavra permanece viva e vai ser sempre cumprida até o fim dos tempos. Devemos ter sempre em mente algumas verdades, e aí eu quero tirar algumas lições deste capítulo que nós lemos para a nossa caminhada. Por isso, recomendo mais uma vez aos irmãos que leiam o livro de Números e principalmente essa porção da história de Balaão e busquem aplicá-las. As seguintes verdades que eu já irei trazer aqui para os irmãos. Números 22, 19 diz o seguinte: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez ele prometeu e não cumpriu? O que a palavra de Deus tem prometido para nós? O que a palavra de Deus tem prometido para você? Nós temos buscado conhecer o Senhor e as suas promessas. O irmão começou o culto aqui perguntando se nós tínhamos orado hoje, essa semana, nos dando o privilégio e a oportunidade de quarta-feira estarmos aqui no culto para orar. E eu faço a pergunta: será que nós temos buscado as promessas de Deus através da sua palavra? Sabendo que Ele não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia, por que não buscar as promessas de Deus através da sua palavra? Ou nós estamos como o povo de Israel, que mesmo o Senhor mostrando os sinais e prodígios em seu meio, não era o suficiente para confiar nas promessas do Senhor e nem na conquista da terra prometida. E aí vem a reflexão: será que eu tenho negligenciado a leitura da palavra de Deus ao ponto de não saber aquilo que Ele tem me prometido? Essa mensagem, talvez no ambiente pentecostal, o povo já começava a prometer bênçãos, né? Mas a interpretação correta é promessas feitas pelo Senhor através da sua palavra. Você sabe o que o Senhor tem te prometido? Apocalipse 22, 6, capítulo 22, versículos 6 e 7, diz o seguinte: Então o anjo me disse: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Meus irmãos, a maior promessa que Cristo tem nos feito é que Ele vai voltar. Será que nós temos aguardado e guardado e confiado nessa promessa? Tem muitas outras que você pode tomar posse, como diz aí alguns profetas mais avivados, né? Tome posse da promessa, mas a promessa é que Cristo vai voltar, meus irmãos. E será que nós temos vivido confiando nessa promessa? Confiemos, meus irmãos, na palavra do Senhor, porque ela vai se cumprir. Outra lição que podemos retirar dessa história de Balaão é que no meio do povo de Deus pode haver falsos profetas, que podem nos levar ao erro se não formos fiéis à palavra de Deus. Se não conhecermos a palavra de Deus, pode acontecer que surja um falso profeta no nosso meio, para nos desviar. Se não estivermos atentos a obedecer aos seus mandamentos, veja o que Balaão fez logo depois de não conseguir amaldiçoar o povo de Deus com as profecias. Ele foi na intenção de ganhar a recompensa de Balaque, mas Deus interviu e disse: não, esse povo é abençoado, eu tenho promessa para ele de conquistar a terra prometida, você não pode fazer isso. E Balaão não conseguiu amaldiçoar aquele povo. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo, e no versículo 25, no capítulo 25, o versículo 1 e 3 diz a outra artimanha que Balaão usou para ganhar a recompensa de Balaque. Diz o seguinte, capítulo 25 de Números, continuando a história aqui que nós lemos, né, no capítulo 22. Enquanto estava acampado em Seti, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com as mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para sacrifício aos seus deuses. E o povo participou das festas e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor. E a ira do Senhor se acendeu contra o povo.
E Números 31, versículo 16 diz o seguinte: foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente em Peor. Foi por causa delas que veio uma praga e feriu o povo de Deus. Meus irmãos, Balaão não conseguiu amaldiçoar, trazendo maldição sobre aquele povo através da palavra de Deus, que Deus era fiel. Deus não é homem para mudar de ideia, para não cumprir a sua promessa. Contudo, Balaão, o falso profeta, entrou no meio do povo de Deus e, pelo povo de Deus não conhecer ou não dar valor à palavra dele, começou a se enveredar pela estratégia de Balaão de colocar as mulheres moabitas ali no meio para elas induzirem o povo de Deus a pecar. Mais uma vez, o povo de Deus veio a pecar, veio a se envolver com aquelas mulheres, trazendo justiça de Deus sobre aquele povo, julgamento sobre aquele povo, trazendo praga sobre aquele povo. Meus irmãos, as consequências são inúmeras se não obedecemos o que é ensinado aqui pelo nosso pastor, que tem sido um pastor bíblico, se não seguimos aquilo que a Bíblia nos ensina, se não dermos ouvido aos detalhes da doutrina dos apóstolos, como foi ensinado ontem aqui no culto dos casais. Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar o povo com seus encantos e profecia, mas ele conseguiu influenciar o povo a pecar por meio de seus desejos, colocando mulheres moabitas no meio do povo com a intenção de levar os homens a adorar outros deuses, que não o único Deus. E isso trouxe, meus irmãos, grande perca para o povo de Deus. Que não sejamos como esse povo que não valorizava a palavra de Deus. Estejamos atentos às promessas do Senhor para nossas vidas através da sua palavra. E por último, meus irmãos, lembra dos meus amigos que estávamos conversando sobre que a igreja não é mais a mesma hoje? Eu parei, depois de ler esses textos, vi que, assim como Balaão, no capítulo 22, ele não estava vendo direito o povo de Deus, pois via apenas uma parte do povo. Veja, capítulo 22, versículo 41, que lemos. Sucedeu pela manhã, Balaque tomou a Balaão, fez subir a Bamote Baal, e Balaão viu dali parte mais próxima do povo. Ou seja, ele estava vendo apenas uma parte. Balaão, ele não via a totalidade do povo de Deus. Ele via apenas uma parte. E muitas das vezes, quando nós estamos dispostos a criticar, a igreja hoje está mundana, a igreja hoje é aquilo, hoje, talvez seja porque nós estejamos vendo apenas uma parte da igreja e não o todo. Depois, pela segunda vez, Balaão, no capítulo 23, versículo 13, ele foi para outro monte e viu outra parte. Então Balaque disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, onde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não verás o todo. Amaldiçoa dali. Balaão vai para outro monte, vê outra parte do povo. E pense comigo, meus irmãos, esse povo que vinha pecando, murmurando contra o Senhor, talvez Balaão de longe só estava vendo essa parte. Um povo que murmurava, um povo que não era obediente a Deus, um povo que sempre estava indo em contra a sua autoridade, a autoridade de Moisés, o escolhido por Deus para guiar aquele povo. Talvez de longe Balaão só via essas partes e disse: por que não ir amaldiçoar? Por que não ir amaldiçoar? Mas a passagem continua. Em Números 23, capítulo 27 e 28. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo do Peor, ou seja, ao cume, ali na parte mais alta do Peor, que olha para o lado do deserto. E dali, meus irmãos, Balaão viu as tribos de Deus organizadas. No capítulo 24, versículo 2, diz o que Balaão viu. Levantando Balaão os olhos, vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Então dali Balaão viu realmente a totalidade do povo de Deus. E ele contemplou o diferencial daquele povo.
Ele não via mais apenas a rebeldia daquele povo, não via mais apenas a fragilidade daquele povo em desobedecer a palavra de Deus. Ele começou a ver a totalidade daquele povo acampado e viu o principal. O tabernáculo de Deus estava no meio daquele povo. A presença de Deus estava no meio daquele povo. A nuvem que, quando baixava, o povo acampava. A nuvem que levantava, que representava Deus, que quando levantavam, o povo andava no deserto. Balaão começou a contemplar aquele povo não mais por parte, mas como um todo. Talvez seja isso que eu ou você, se alguma vez você criticou a igreja, estejamos fazendo, vendo apenas uma parte do povo e não estamos olhando com a visão de Cristo que morreu na cruz do Calvário pelo seu povo, por nós. Talvez nós estejamos esquecendo de visualizar a igreja como um todo, com a visão que Cristo teve ao ser elevado na cruz do Calvário. E muitas das vezes nós acabamos falando, criticando a ação errada de alguns que se dizem cristãos. A Bíblia fala que Israel, quando estava no deserto, as tribos acampavam ao redor da tenda do tabernáculo, simbolizando a presença de Deus em seu meio. Meus irmãos, muitas das vezes falamos que a igreja não é mais a mesma, ou que ela está piorando cada dia, porque estamos olhando apenas para uma parte, e não para o centro dela, onde é o lugar que Deus habita. Se estamos olhando apenas as falhas, deve ser porque estamos olhando como Balaão, de fora, sem servir ao Deus verdadeiro, sem estar servindo a igreja verdadeira. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos olhar para a igreja de Deus e ver Ele operando maravilhas no meio do seu povo. Como foi prometido em Mateus capítulo 28, versículo 20, todos conhecem a grande comissão, e logo depois da grande comissão, a promessa é: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Se Deus, meus irmãos, se Jesus está conosco, se o Espírito Santo de Deus habita no nosso meio, devemos olhar para isso. Devemos olhar para a grande comissão e servir ao Senhor com ela, aprender com ela e servir. Deus está no nosso meio, meus irmãos, até o fim dos tempos. E é assim que devemos estar obedecendo a palavra de Deus. Pode parecer erros e falhas? Pode ainda parecer que falhamos e pecamos? Pode sim, porque nós estamos no deserto, simbolizando o povo de Israel que estava em caminho para a terra prometida. Nós ainda estamos a caminho da Jerusalém prometida. E nesse caminho pode sim aparecer momentos em que a igreja está caminhando por caminhos que não deviam, mas Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E a igreja, ela vai permanecer fiel a essa palavra até o fim dos tempos, até um dia em que Cristo irá nos levar para a terra prometida. Que as misericórdias e as fidelidades do Senhor, a sua palavra, possa nos ajudar a um dia nos encontrarmos com Cristo e Ele nos receber para uma transformação completa, eterna e sem pecado. E assim, meus irmãos, viveremos eternamente com Cristo. Que a história de Balaão, ao tentar amaldiçoar um povo que era abençoado, possa nos trazer lições de não mais olharmos para a igreja só pelo lado negativo, mas sim olharmos como o povo de Deus que está caminhando em direção a Jerusalém eterna. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência dos irmãos. Pastor, mais algum aviso?